Olá, pessoal! Hoje eu quero falar com você sobre um tema que são os ovoides. Será que você tem ovoides na sua estrutura? Em primeiro lugar, o que são os ovoides? O processo de ovoidização, ele acontece quando o espírito desencarna e ele continua fixo numa mesma ideia. Então, ele fica fixo numa ideia de vingança ou numa ideia de ódio, de culpa, de melancolia, de vitimismo, e ele fica fixo naquela única ideia. Com isso, ele consome a matéria do seu corpo espiritual e fica somente numa forma esferoide, fica somente no formato no tamanho mais ou menos de um crânio humano, nessa forma esferoide. Essa forma, a consciência fica quase que adormecida num sonho eterno das mesmas cenas e ideias com as quais essa consciência está presa. Com isso, lá no plano espiritual, você tem os espíritos desencarnados que estão mais no nível de conhecimento maior, porém moralmente não evoluídos. E eles usam muitas vezes esses ovoides para obsediar os humanos aqui encarnados. Então, muitos humanos, nós vemos, não é realmente um fato raro, com ovoides presos no seu campo, principalmente atuando sobre o sistema nervoso, tá? Então, no livro Libertação, do André Luiz, você tem uma passagem em que se fala de uma moça chamada Margarida, em que existe um espírito muito elevado, entre aspas, do mal, ele tem muito conhecimento do mal, e nesse conhecimento, com a raiva que ele tem, ele colocou vários espíritos para obsediá-las e dezenas desses ovoides na cabeça dela e no sistema nervoso. Então, a pessoa queria se casar, iria conduzir a sua vida, inclusive tinha um plano encarnatório para resolver alguns karmas. Essa pessoa fica num estado de completa, de ficar acamada e de completa praticamente uma loucura, né? Está em vias aí de ser encaminhada para um hospital psiquiátrico, quando na verdade tudo que ela tem é espiritual, é causada por alguns espíritos, juntamente com esses ovoides que estão aí em dezenas sobre o sistema nervoso dela. Gente, isso é menos comum, obviamente, você ter dezenas de ovoides, mas você ter 2, 3 não é algo tão raro, infelizmente. E o que eu posso fazer? Em primeiro lugar, como eu saberia que eu tenho ovoides? Gente, um ovoide, quando ele se aproxima do nosso campo e fixa ali no nosso campo, ele vai consumindo nossas energias psíquicas. Então, se você não está bem mentalmente, você não está bem emocionalmente, você tem ideias confusas, ou você tem um estímulo constante àquela mesma ideia, algo não está bem com você. Isso, e os ovoides poderiam ser um suspeito, vamos dizer assim. Então, obviamente, você vai buscar o tratamento, mas eu quero falar primeiro sobre duas questões. Então, uma é a sua questão, é o seu comportamento para não ter ressonância com essa forma, não atrair e não manter. E a outra coisa é o tratamento espiritual que a gente fala depois. Então, em primeiro lugar, lembre-se que aquele espírito fez aquele processo de ovoidização, porque ele ficou fixo numa mesma ideia, né? Então, ideia de vingança, de ódio. Então, a coisa mais importante é que você não seja fixo nas suas ideias de sempre. Se você for observar, muitas vezes, na sua vida... Vou dar um exemplo simples, tá? Na sua alimentação, tem 40, 50 opções de hortaliças no mercado. Você compra sempre as mesmas 5. As pessoas que você sai constantemente, se você for observar, a pessoa que sai para tomar um café, para beber alguma coisa, se você for observar, elas sempre têm os mesmos assuntos e falam as mesmas coisas. Se você for observar na sua vida, muitas vezes você também tem essa característica monodeística nas suas ações e nos seus pensamentos. Então, a primeira coisa é você buscar uma maior reciclagem dos seus hábitos, dos seus pensamentos. É muito importante que circule por você novas ideias, novas experiências. O ser humano precisa estar em constante evolução. E essa evolução está em fazer sempre novas reflexões, olhar a vida sempre por outros ângulos. Então, são boas leituras, boas conversas. Sai da sua bolha. Tudo que for nobre, para o equilíbrio, para acrescentar, vamos experimentar. Então, essa é uma ideia, tá? Essa é uma alternativa para você não ter ressonância com esses ovoides que são monodeístas. E, na verdade, a maioria dos obsessores. Então, tem muitos obsessores que ainda não passaram por um processo de ovoidização, mas que estão a caminho que podem estar com você, estar com outras pessoas, mas também é fixo deles a característica do monodeísmo, né? Estar preso a uma única ideia. Então,
Traga um oxigênio para os seus hábitos, para os seus comportamentos, para as coisas que você fala, aprenda novas coisas. Faça esse processo e você vai estar muito menos ressonante com qualquer forma de obsessão. E a segunda coisa é, obviamente, um tratamento. A gente precisa, muitas vezes, de ajuda, porque a gente está num processo evolutivo. Então, eu estou comprometido a me comportar dessa ou daquela maneira, mas a gente tem recaídas, a gente tem acessos de raiva, a gente tem algumas ideias repetidas que a gente tem dificuldade de lutar. Então, estar sempre vinculado a um templo que tenha um tratamento espiritual, em que eu vá pelo menos uma vez por semana fazer uma asepsia espiritual, assim como eu tomo banho todos os dias, eu preciso de asepsia do meu corpo espiritual também, de limpeza desse corpo espiritual. Então, estar nesse lugar é maravilhoso. Eu sou espiritualista, eu vou a uma casa toda semana, e isso é muito importante para minha limpeza, até porque eu sou médium, sou mais sensível, mas de repente você fala assim, o espiritismo não é muito a minha cara, eu gosto de me dedicar na igreja evangélica, na igreja católica, perfeito, mas se dedique, vá lá, participe de fato. Se você estiver sentado lá na igreja católica, na igreja evangélica, no templo budista, esteja lá presente. Não leve só seu corpo e sente lá enquanto alguém está falando, você está em outro lugar, não. Você se concentre, faça conexão com seus mentores, peça para que seus corpos espirituais sejam limpos. Esteja no templo que você estiver. Se é uma espiritualidade do bem, ela vai poder te ajudar. E aí eu vou te dizer um passo além disso, que é muito mais importante. Além de estar nesse lugar para receber fluidos positivos para o seu corpo, limpeza espiritual, comece a amadurecer a ideia de você trabalhar pelas outras pessoas. A gente não está nesse mundo para ser servido. A gente está nesse mundo para servir. Então, quanto antes você entender isso e sair daquela cadeirinha do assistido e poder ajudar também com o que for, você vai perceber a sua vida espiritual mudando. Tá bom? Então, isso é o que eu queria falar para vocês a respeito do processo de ovoidização e como não ser vítima desses ovoides ou esferoides, conforme traz nos livros de André Luiz. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, um livro que fala disso é o livro Libertação, da coleção de André Luiz. Vou deixar a capa dele aqui para vocês. Um beijo no coração de vocês e uma ótima semana. Tudo que for nobre, para o equilíbrio, para acrescentar, vamos experimentar. Então essa é uma ideia, tá? Essa é uma alternativa para você não ter ressonância com esses ovoides que são monodeístas. E na verdade, a maioria dos obsessores. Então tem muitos obsessores que ainda não passaram por um processo de ovoidização, mas que estão a caminho que podem estar com você, estar com outras pessoas, mas também é fixo deles a característica do monodeísmo, né? Estar preso a uma única ideia. Então, traga um oxigênio.